Ok, nós vamos continuar agora estudando a teologia, as crenças, as mudanças do Martinho Lutero, né? Um homem que era monge na Igreja Católica. Então vamos chegar aqui na apostila, página 39. Nós já vimos como ele mudou para com o pecado e a salvação, e a certeza da salvação, a soberania de Deus, etc. Agora vamos ver o ponto de vista quanto à Bíblia. A Bíblia. Quando nós falamos a Bíblia, nós falamos de 66 livros juntados, né? Para formar o que nós chamamos as Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3,15. Uma parte, o Velho Testamento, que Deus deu para especificamente a nação de Israel, e a segunda parte, o Novo Testamento, que Deus deu para a igreja. Lutero enfatizava sola scriptura, que vem do latim, a ideia que é só a Bíblia. E ele ensinava que a igreja não criou a Bíblia, mas sim a Bíblia é a autoridade da igreja. Isso era diferente do que a Igreja Católica ensinava, porque ela dava a ideia que o Papa tem autoridade divina no que ele fala. Não em tudo, eles esclarecem hoje em dia, não é tudo que o Papa fala, mas em certos momentos ele pode falar, e quando ele fala é de Deus, é de Deus. O problema com isso é que quando qualquer igreja coloca um homem, ou um grupo de homens, ou um livro, ou uma profecia, ou seja o que for, no lugar de autoridade, assim, desse jeito, a Bíblia perde a autoridade. A Bíblia não pode ter outra autoridade. Nós colocamos a Bíblia, por exemplo, a nossa igreja não é pastor, Bíblia, igreja, é Bíblia, pastor, igreja. Eu também preciso me submeter para a Bíblia. Mas a Igreja Católica, eles até falavam que Jesus dava certos ensinamentos após a ressurreição, que são ensinamentos orais. Não tem nada escrito, e a igreja pegava essas coisas e guardava essas coisas. E com essa ideia, até hoje, a Igreja Católica diz que só ela tem ensinamentos que são de Deus e tem autoridade que vem de Deus. E se você realmente vai ser correto, você tem que seguir não somente a Bíblia, mas especificamente a Igreja Católica. A Bíblia vamos dizer, Deus é nosso Pai e a Igreja Católica é nossa mãe, segundo os ensinos deles. E Lutero é meio interessante em tudo que ele fala. Ele não aceita isso. Ele fala, não, a Bíblia é nossa autoridade final. Mas ele sabia, é interessante como acontece tudo isso, ele sabia que a igreja, vamos dizer a igreja, o termo singular, mas as igrejas na verdade, mas a igreja reconheceu quais livros são a Bíblia. E daí formou a Bíblia. Mas como Deus deu uma revelação, um espírito, um anjo veio do céu e falou, escolhe esses livros, esses outros não prestam. Nunca aconteceu. E a Bíblia nunca fala em lugar nenhum que vai ter 66 livros. Há algumas dicas aqui que dão uma ideia para nós, que ficou 66, que eu não vou entrar nisso agora. Mas uma boa ilustração é como eu falei no culto de ontem. Você pode ter umas bolinhas perfeitas e pedras com vários ângulos, e você vai num morro muito alto, tem uma estrada que desce bem retinho, e você pode jogar as pedras e as bolinhas ao mesmo tempo, e as pedras vão assim, vão parar. Mas as bolinhas não, eles vão continuar porque são perfeitas.
Nada vai impedir na própria bolinha e vai continuar a descer até lá embaixo. E você nem tem que descer. Alguém pode perguntar, quais objetos você jogou foi lá embaixo? Você fala, as bolinhas. E quais coisas ficaram mais aqui em cima? As pedras. Por causa das imperfeições. Fica óbvio e vai longe. As bolas vão longe. Você pode ter um maior morro imaginável, uma montanha. E as bolinhas, se tem uma estrada boa, vão até lá embaixo, desse jeito. E assim as igrejas reconheciam os livros da Bíblia, os 66 livros. Esse livro aqui tem todas as marcas de Deus. Mas esse outro livro aqui pode até ser um bom livro, um livro histórico e tudo, mas não tem a mesma qualidade. É óbvio. E você pode até ler livros como, por exemplo, a carta que Paulo escreveu para Filemão. É tão curta, pequena, mas passa tempo com o livro, você vai ver a mão de Deus. Hebreus, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Ninguém. Mas você passa tempo com o livro de Hebreus e você pensa, esse livro é de Deus mesmo. E é um dos meus prediletos na Bíblia. É difícil dizer que tem um livro predileto, porque toda a Bíblia é boa. É de Deus mesmo, mas Hebreus é um livro que transforma também o seu entendimento, como o livro de Romanos. Mas, então, o que aconteceu? Lutero estava atacando os erros da Igreja Católica com o pensamento que essa Igreja Católica, que tem falsa doutrina, também reconheceu os livros da Bíblia. Então, quando ele chegou ao livro de Tiago, ele não queria aceitar o livro de Tiago. E o livro de Tiago, por exemplo, se vocês puderem chegar aqui comigo em Tiago capítulo 2, versículo 14, Tiago escreveu: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, Tiago estava lendo isso, ele fala, não, eu não gosto disso não. Agora está dizendo, obras? Não. E ele chamou esse livro uma epístola de palha. Uma epístola de palha. Inclusive, ele disse o seguinte: eu quase sinto vontade de jogar Tiaguinho no fogão. Chamou ele de Tiaguinho. Ele não jogou ele fora. Na verdade, ele acabou traduzindo no alemão o livro, mas ele juntou o livro de Tiago com outros livros no fim, como Judas, Hebreus e Apocalipse. Ele basicamente colocou esses livros no fim dizendo o seguinte: bom, eu não sei se eles são de Deus ou são igual o apócrifo, mas eu vou dizer que são maior ou melhor do que o apócrifo, a apócrifa, mas ao mesmo tempo não tem o nível de ser livros inspirados por Deus igual aos outros. Então ele fez isso. Eu, claro, não concordo com ele. E alguém me diz, mas então o que faz com as obras aqui em Tiago? Bom, vamos voltar aqui rapidinho para ver isso. Romanos 4 diz claramente, a salvação é pela fé, sem obras. Mas ele diz aqui, a fé sem obras é morta. Então como que a gente lida com isso? Bom, vamos voltar para Tiago 2, versículo 14, rapidinho. Não vou dar uma mensagem sobre isso. Mas note o ponto de Tiago aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém, por favor, marca essa palavra com uma caneta. Dizer. Essa palavra-chave. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago não está brigando com Paulo aqui, dizendo que Paulo está errado. O problema é que as pessoas pegaram os ensinos de Paulo e perverteram. É tipo, você ouve muito, você tem que ter somente a fé para ser salvo. Então tem um cara perverso, não de Deus, imundo mesmo. Ah, é mesmo? Legal. Jesus, eu creio no Senhor. Ok, vamos para o bar.
ele vai no bar, ele vai com prostituta, ele faz tudo de errado. E alguém pergunta para ele, você é salvo? Claro, tenho fé. Vem aqui, tenho fé. Aqui. Eu tenho culto. Eu não preciso na igreja, eu tenho igreja aqui. Eu já ouvi tudo isso. E não é nada. Ele diz aqui, meus irmãos, que eu aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo. Então a salvação não é fé sem obras, não é nesse sentido de não ter nada que é um produto, não é fé com obras, é fé que produz obras, ou seja, é uma coisa real, realmente existe. Você foi transformado, não quer dizer que você vai ser perfeito, não quer dizer que você vai fazer todas as obras de todas as outras pessoas, mas alguma coisa mudou em você, dentro de você. É uma loucura dizer que você tem fé, mas você vive igual você vivia, tudo exatamente do mesmo jeito, nada mudou. Mas às vezes o crescimento é devagar. Por exemplo, o homem que escreveu a música É Maravilhosa Graça. Qual era o nome dele? John Newton. Ele usava navios e levava escravos africanos da África para outros países. E se vocês já estudaram isso, era horrível. Os africanos deitados dentro dessas coisas por meses, como escravos. Depois de receber Jesus, John Newton ainda levava escravos desse jeito da África. Para mim, como pode? Mas ele fazia, e só depois, eu acho que ele fez mais 3 viagens, ele percebeu, isso está totalmente errado, o que estou fazendo? Mas algo estava acontecendo. E ele acabou escrevendo provavelmente o hino mais conhecido no mundo, Maravilhosa Graça, que todo mundo gosta de cantar. E é uma música muito interessante, vocês devem ler a letra dessa música, é muito interessante. É muito parecido com as coisas que estavam acontecendo na vida de Martinho Lutero. Eu não sou nada, eu sou imundo, sou horrível, mas a graça de Deus me salvou. Mas Martinho Lutero, ele estava lendo aqui em Tiago e estava pensando, não, mas eu não concordo com isso, porque ele não entendeu a ideia de Tiago aqui. Tiago não estava dizendo que as obras salvam a alma. Ele está dizendo que as obras justificam, na verdade, a fé da pessoa, demonstra que a fé é real. E tem a ver mais com o testemunho da pessoa do que a própria salvação da pessoa. E eu falo, às vezes alguém fala comigo, pastor, você acha que tal pessoa é salva? E até usa o nome de alguém talvez da igreja ou frequenta a igreja. E a pessoa está no pecado, está fazendo tudo de errado, não recebe conselho. E eu falo, eu não sei. Como que eu vou saber? Né? A Bíblia fala sobre carnalidade, a Bíblia fala como o crente pode errar. O próprio Paulo, no livro de Romanos, fala, eu quero fazer isso, mas eu acabo fazendo isso. Então eu tenho essa luta dentro de mim. Jesus disse, nós não devemos arrancar o joio, porque podemos acabar arrancando o trigo ao mesmo tempo. Ou seja, ele não é salvo, mas ele foi salvo, só que estava no momento de carnalidade, estava fazendo algo errado. Então nós precisamos reconhecer esses dois lados da mesma moeda. É difícil. Mas Tiago não está brigando com Paulo, os dois livros são inspirados, fazem muito sentido, a gente pode juntar as ideias dos dois, não tem problema nenhum. Mas Martinho Lutero estava pensando, mas a igreja católica escolheu os livros e eu vejo que eu não concordo. Então Martinho Lutero fez isso, que é incrível porque ele não é dos primeiros séculos, quando a Bíblia os livros foram juntados, não, ele falou isso em 1500 e alguma coisa. Não muito tempo atrás, quando você considera a história da igreja. Agora vamos continuar, eu espero que eu tenha explicado bem essas coisas, mas a palavra-chave é dizer, aí em versículo 14 de Tiago 2. Quanto à vida cristã,
Lutero foi acusado de pregar que a graça de Deus é uma porta aberta para qualquer pecado. Isso faz me lembrar de uma certa pessoa que foi criticada do mesmo jeito. O nome dele é Paulo, o apóstolo Paulo. Ele também, mesma coisa. Inclusive eu, aqui nessa cidade, pregando muito a graça. Então, se a salvação é desse jeito, pastor, vamos para o bar, vamos cometer adultério, vamos matar as pessoas. Eu nunca falei isso. Paulo nunca falou isso. Martinho Lutero nunca falou isso. Mas essas pessoas que acham que a salvação é pelas obras e não querem se submeter à justiça de Deus, sempre tem essa mesma acusação. Quando você prega a graça, você prega, vamos pecar, porque somos salvos. Mas nós nunca pregamos isso. Na verdade, a verdadeira salvação tem o outro elemento que é uma mudança sobrenatural. O Espírito Santo entra em nós e nós não queremos viver nas porcarias, besteiras e imundícias desse mundo. Ficamos tentados e pela tentação caímos. Mas existe algo novo dentro de nós e há uma nova luta diferente do que a antiga luta que você sente a sujeira da coisa e você não quer e isso faz parte dessa transformação. Então, Lutero não ensinava essas falsidades, mas as pessoas acusavam ele. Todavia, ele continuava a afirmar que a salvação é pela graça de Deus, sem as obras da lei. E ele disse que a nossa fé opera pelo amor. Eu me lembro disso do livro de Gálatas. Se vocês quiserem ver aqui, eu vou ler para vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ele fala sobre circuncisão porque circuncisão era a primeira coisa para entrar na lei judaica, nos 613 mandamentos, que inclui os 10 mandamentos. Ele falou, não, agora isso não é o importante é o amor. Tem gente que acha, não, você é salvo pela fé, mas agora você vive pela lei. Não, está errado isso. Está errado isso. Você não vive pela fé. A fé não opera pela lei. A fé opera pelo amor. Essa é a ideia. Há uma transformação. Daí eu dou o exemplo sempre para a nossa igreja, que é o seguinte. Há coisas erradas que o amor nos mostra são erradas. Mas não existe mandamento nenhum na lei de Deus contra essas coisas. E o exemplo que eu dou para vocês, imagina, eu sou casado, aqui minha esposa, mas eu acho a moça mais linda da cidade, mas não tem igual. E eu estou com ela, conversando com ela, e eu coloco a minha mão no cabelo dela, passo a minha mão no cabelo dela, e eu falo como ela é tão linda e tão bonita. Levanta a mão se você acha isso errado. Por favor, levanta a mão se você acha isso errado. Errado. Mas há um mandamento na Bíblia que diz que é errado? Não. Mas o amor diz que eu não vou fazer isso para não prejudicar o casamento que ela vai ter um dia e para não prejudicar a minha própria família, incluindo meus filhos e a minha esposa. Então não vou fazer isso. Não faz sentido. Então, interessante, mas a fé cristã não nos coloca debaixo da lei, mas nos leva além da lei. Coisas que não estão na lei, nós queremos agora fazer. Coisas que às vezes o mundo que não tem o Espírito Santo de Deus, olha para nós e fica, que isso? Você nem vai assistir esse filme? Você não vai nem para esse lugar? Você nem vai usar essa palavra? Não, não vou. Porque o Espírito Santo habita em mim. E eu sei que há um caminho melhor. E pelo amor de Deus, na minha vida, eu não vou fazer isso. Se você quiser, fica à vontade, é sua vida. Você está me condenando, você acha que eu não falei isso. Eu nem mencionei seu nome, calma. Mas o mundo que não vê o que nós vemos, não enxerga o que nós enxergamos, fica louco. E pessoas querem brigar conosco. Brigar porque minha esposa escolhe usar um vestido e uma saia e não pode usar saia.
Não pode, desculpa, não pode usar calça. Fica bravo também. Calma. Ninguém está brigando contigo. O Espírito Santo guia a pessoa para escolher certas coisas e toma certas decisões. E todo crente tem que crescer, e se você deixa a fé operar, vai operar pelo amor, e há certas coisas erradas que você vai perceber, não, peraí, eu não vou fazer isso. Há uma lei contra isso? Não há uma lei contra cigarro, mas eu não vou fumar. Não há uma lei bíblica contra maconha, mas eu não vou usar. Não há uma lei na Bíblia contra um monte de anéis e brincos nas minhas orelhas e queixo e nariz e aqui em todo lugar, e eu vou parecer, sei lá, um monstro, mas eu não vou fazer. Não há uma lei contra tatuagem bem aqui que diz eu amo a minha mãe, mas eu não vou colocar uma tatuagem que diz eu amo a minha mãe na minha cabeça. Isso não vai ajudar o nome de Cristo, não vai ajudar as pessoas. Pessoas não vão pensar em Jesus por eu fazer essas coisas para o meu corpo. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, pastor. Tá bom, então se quiser, coloca um monte de coisa na sua cabeça. Deixa o peso do metal fazer isso. Você cresce, tem carne pendurada aqui quando você tem 80 anos de idade, parece um monstro mesmo. Se quiser, fica à vontade. Fica à vontade. Se quiser uma tatuagem que daqui uns anos fica totalmente preto e feio e estava aqui, mas você envelhece e está aqui agora, fica à vontade. Mas o cristão não vive desse jeito. Aí eu tento ensinar, por exemplo, os meus filhos certas coisas. Nós não vamos assistir isso ou aquilo, mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não me deixa fazer isso ou aquilo. Às vezes eu assisto algo, eu não deveria ter assistido aquilo. Mas não existe talvez um mandamento específico, mas não era algo de valor, não é esse tipo de coisa. E isso vai longe. Você recebe Jesus pela fé, você é salvo pela fé, e você vive a vida cristã pela mesma fé. A fé opera pelo amor. E Martinho Lutero estava ensinando isso. E as pessoas queriam brigar com ele. Como eu falei, ele não era perfeito. Olha aqui, quanto aos anabatistas, nossos antepassados. O que tem aqui, página 39. Lutero rejeitou os erros da Igreja Católica, mas não rejeitou a Igreja Católica. Os anabatistas queriam formar igrejas de crentes. Então, Martinho Lutero, ele falou, eu quero reformar a coisa. Eu não quero criar minha própria igreja, eu não quero tirar todo mundo da hierarquia da igreja, eu simplesmente quero melhorar a situação que nós temos. Para ele, a Igreja Católica era de Deus. Era de Deus. Inclusive, note o que ele diz aqui, em 1528, contra os anabatistas, que ele chamava o Schwarmer. Você pode... Isso mesmo, amém. Obrigado, meu amigo alemão. Então, diz aqui, ele disse, não agimos tão fanaticamente quanto aos Schwarmer, os anabatistas. Não rejeitamos tudo que está sob o domínio do Papa, pois nesse caso também devemos rejeitar a igreja cristã. Muita virtude cristã pode ser encontrada no papado, e do papado desceu até nós. Olha só. Então esse que está rejeitando a hierarquia da Igreja Católica está apoiando o Papa. Pelo menos a ideia geral, para ele era algo bíblico. Eu acho interessante porque não tem Papa na Bíblia. E ele disse, sola Escritura, mas... A confissão de Augsburger, de 1530, uma confissão luterana, disse... Condenamos os anabatistas que proíbem os cristãos de ocupar cargos e condenamos os anabatistas que rejeitam o batismo de crianças e dizem que as crianças são salvas sem batismo. Então nós falamos isso. Uma criança não é salvo pelo batismo, ele é salvo pela fé. Mas criancinha que você batiza não é mais perto de Deus, não recebe graça. E por causa disso nós batistas não batizamos bebês, não faz sentido.
Atos 8 nos ensina o seguinte: é lícito se batizar se você crê de todo o seu coração. Mas se você nem tem entendimento da salvação, nem tem entendimento de Cristo, como? Então, a confissão, você pode pesquisar, essa confissão dos luteranos é contra os anabatistas. A maioria dos estados luteranos eliminou, grupos anabatistas dentro de suas fronteiras. Então, eles expulsaram os anabatistas. Não, nós não aceitamos vocês. Então, é incrível, eu posso concordar tanto com Martinho Lutero, quando ele rejeitou as falsidades da Igreja Católica, e ao mesmo tempo, ele me rejeitou também, porque eu não aceito o batismo de bebês. Não aceito. Está totalmente errado, não está na Bíblia, e é contra o que a Bíblia fala sobre a salvação, sendo pela graça por meio da fé, não por meio do batismo. A igreja luterana, então, era mais uma igreja estatal, com doutrina melhor do que a igreja católica, porque acabou mudando algumas coisas. Eu não vou dizer que a igreja luterana é totalmente boa em toda a doutrina, não estou dizendo isso. Tem uns problemas, inclusive, Deus permitiu, nós podemos lidar mais com a igreja luterana e outras denominações. Mas aqui nós estamos enfatizando que ele não rejeitou a ideia de ter uma igreja estatal, uma igreja do governo. Não, agora é a igreja luterana que também usa a força secular, ou a força do governo secular. Além disso, Lutero apoiava o batismo de bebês, disse que o batismo opera o perdão dos pecados e que Cristo está espiritualmente nos elementos da ceia do Senhor, algo chamado consubstanciação, coisas que os anabatistas não apoiavam. Então, havia um conflito nessas coisas. E teólogos luteranos de hoje em dia vão dizer que eles não gostam da palavra consubstanciação, mas eles falam que Jesus espiritualmente está dentro, em cima, embaixo dos elementos da ceia do Senhor. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós fazemos isso em memória. 1 Coríntios 11, em memória dele. Não para receber graça ou consumir espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso é até estranho, não é? Nós estamos fazendo isso, a Bíblia diz, para lembrar da morte dele e para lembrar também que ele vai voltar, para declarar que ele vai voltar. Agora, número 7, quanto à igreja, Lutero não queria abandonar a igreja católica, só a reformar, mas ele disse que o Papa era o anticristo e que a hierarquia da igreja católica era a prostituta do diabo. Ele estava com muitos conflitos, mas você fala umas coisas dessas, parece que você quer formar uma seita da igreja católica, ou seja, separar da igreja católica e tudo. Então, por um lado, ele fala coisas boas do papado, e por outro lado, ele chama o Papa o anticristo. Mas é por causa do pecado e das falsidades e tudo. Ele enfatizava que a igreja é uma congregação ou assembleia, não um prédio, não uma instituição, de crentes salvos e ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Então tem coisas aqui a gente fala amém, e outras coisas a gente fala não, Lutero, não é isso que a Bíblia fala. Lutero, porém, mantinha a aliança entre o governo e a igreja, algo que Zwinglio, Calvino e Cranmer também mantinham. Se a igreja é a mão direita de Deus, então, Lutero argumentava, o governo secular é a mão esquerda dele. Então, nós estamos vendo aqui as várias mudanças na teologia de Lutero após passar tempo com a Bíblia, mas ele não mudou tudo. Eu mostrei para vocês certas coisas aqui nesse sentido, principalmente porque ele não era separatista, ele era, vamos dizer, puritano. Nós sabemos que havia um movimento na Inglaterra de puritanos, que até chegou nos Estados Unidos, no início daquele país, os puritanos. E nós lemos vários livros dos puritanos, e até batistas como Spurgeon aproveitavam muito os escritos dos puritanos. Mas nós não somos puritanos, nós não queremos purificar a igreja católica. Nós, batistas, somos separatistas.
e nós nos separamos totalmente. Para nós está totalmente errado. Desde o início, 3013, quando Constantino casou a igreja com o governo, já estava errado. Já errou. Então nós entendemos que Deus pode salvar pessoas da igreja católica, Deus salva pessoas nas igrejas protestantes, mas o certo é nunca casar a igreja com o governo. Quando isso aconteceu, a igreja católica começou a perseguir as pessoas que não queriam fazer parte. E quando as igrejas protestantes se formaram como a igreja luterana, essas protestantes falaram: vocês anabatistas, batistas, seja quem for, se vocês não aceitaram, nós vamos lidar com vocês através do poder do governo secular, a espada do governo. Então, novamente, eu enfatizo para vocês: batistas não são protestantes e não saíram da igreja católica. Batistas nunca fizeram parte da igreja católica. É completamente contra o que nós acreditamos. Não existe. Alguém pode estar dentro da igreja católica e sair da igreja católica e entrar numa igreja batista. Nós entendemos isso. Mas ao longo dos anos, todos os anos, sempre existia grupos aqui ou ali de pessoas dizendo: nós não concordamos e nós não vamos entrar nesse monstro, porque não é bíblico. E esses grupos batizavam somente crentes, não batizavam bebês, queriam somente as duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Essas coisas sempre existiam. Mas a nossa história, como eu falei, está escrita em sangue, porque os nossos antepassados não tinham como escrever como a igreja católica escrevia, ou até as igrejas protestantes, porque o nosso povo foi morto, muitas vezes, por esses outros grupos. E nós precisamos entender isso. E eu espero que essas aulas tenham ajudado nesse sentido. Semana que vem, nós vamos continuar para ver mais sobre Martinho Lutero, e Deus permitindo, nós vamos ver alguns outros protestantes também, como Zwinglio, etc.